Salve, 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 galerinha! Sejam todos bem-vindos ao canal. É um prazer imenso estar aqui para vocês, divulgando assuntos da ciência, tá certo? Que a gente vê nos decorreres da vida, tá bem? Então, desde já, se inscrevam no canal, deixe o seu like, que é muito importante, e ative o sininho para quando chegar novos vídeos do canal, tá certo? Hoje nós vamos ver um assunto bem interessante que fala sobre as propriedades específicas da matéria. Quem não assistiu ainda a aula 1, assista, tá certo? Que tem um assunto bem interessante sobre matéria e energia. E hoje nós vamos dar continuidade, tá certo? Me apresentando novamente, sou o professor Rodrigo Oliveira, sou professor da área de ciências, estou aqui para colaborar com todos, tá certo? Na aprendizagem, beleza? Então vamos lá. O que vamos estudar hoje? Nós vamos ver assuntos bem interessantes que são voltados às propriedades específicas da matéria, tá certo? Nós vamos ver sobre dureza, nós vamos ver sobre maleabilidade, ductibilidade, magnetismo, viscosidade, na questão da matéria, dos materiais e a volatilidade. O que é isso? A gente vai ver hoje, ok? Então vamos lá. As propriedades específicas da matéria são as seguintes. Uma da primeira delas é a dureza. O que é a dureza? É a capacidade que todo o corpo possui de ser riscado por outro, indicando sua resistência ao corte. O que é que eu quero dizer com isso? Para entendermos o grau de dureza de um determinado corpo, é necessário entender como sua estrutura molecular é composta e arranjada, a fim de torná-lo mais ou menos resistente ao corte. Ou seja, o que são materiais que têm dureza? São materiais que têm uma capacidade de ser riscado por outro. Um exemplo bem simples, eu coloquei aqui o diamante. Por exemplo, nenhum tipo de material consegue riscar o diamante. Tá certo? Ele consegue riscar qualquer tipo de material, mas nenhum consegue riscar ele. O único que vai conseguir simplesmente é outro diamante. Se você pegar outro diamante e juntar perto do outro diamante, o que é que vai acontecer? Você consegue riscar, mas outro material você não consegue. Então, esse é um exemplo de dureza dos materiais. A meabilidade, olha aí como é interessante, é a capacidade de todo o corpo apresentar mais ou menos dificuldade de ser moldado. Existem materiais maleáveis, ou seja, que são moldáveis, e outros também não. Já imaginou como uma chapa de aço se torna uma panela? Olha aí, ó. Então tem facilidade de ser moldado. E como o minério de ferro pode se transformar na carroceria de um carro? Isso mesmo, graças à propriedade da maleabilidade, é possível moldar todo o aço, todo o minério de ferro para formar um objeto desejado. Ou seja, quando eu falo em minério de ferro, ele é retirado, no caso da natureza, do solo, tá certo? Tem um procedimento desse minério de ferro para até chegar ao aço. Então, tem vários tipos de misturas, aquecimento, até para mim ter o determinado material que eu preciso. Tem tipos de aço, por exemplo, que são altamente resistentes, tá certo? Que não tem facilidade de eu poder entortar ele, fazer algum movimento com ele. E já tem outros que eu tenho facilidade de construir qualquer tipo de material, tá certo? Por exemplo, a panela de pressão. Uma panela, tá certo? Tudo tem a ver com o aço. Tem a facilidade de ter meabilidade. Então, esses são os tipos de metais. Olha aí como é um assunto bem interessante, onde nós falamos sobre propriedades de matéria, tá certo? O próprio magnetismo, olha como é interessante. São corpos que podem ser atraídos por ímãs e eletroímãs, possuem essa mesma propriedade. Olha o que acontece. Quando eu falo em ímã e eletroímã, professor, o que é isso? Um ímã nós sabemos que é um pedaço de metal, que ele tem ali, no caso, vem tirado da magnetita, que vem retirado da Terra, tá certo? O que acontece? Ele tem uma propriedade de atrair metais. Então, o que acontece? Como vocês estão vendo aí, ó, o ímã ele tem dois polos, o polo norte e o polo sul. Então, o que acontece? Como é que eu posso ter atração e repulsão? Um afastar e o outro juntar, atrair. Vai depender dos polos, tá certo? Se for o polo norte com o polo sul, a atração, ou sul com norte, também vai ter. Se for polos iguais, norte com norte, sul com sul, não vai ter atração, eles vão se afastar. Tá certo? Então, essa questão de polos tem que ser diferentes. Eles se atraem, quando são iguais, eles se repelem. Olha aí uns clipezinhos sendo atraídos por ímãs, tá certo? Podem ser atraídos por ímãs, pois são bons condutores elétricos e magnéticos. Podemos observar um clipe ser puxado por um ímã, como vocês estão vendo aqui. Podemos observar também
por exemplo, uma moeda ser atraída por um ímã, tá certo? Um carro ser puxado por um ímã e etc. O professor começa a ideia de um carro ser puxado por um ímã. Aí vem a questão do eletromagnetismo. O que acontece? Eletro vem de eletricidade com o magnetismo do ímã. Então vamos supor que, por exemplo, tem uma rampa de lixo, uma sucata de lixo ali que é coletado, tá lá. Então o que acontece? Vai ter vários tipos de metais, plásticos, ferro. Então o que acontece? Tem uma mistura muito grande. Então, as empresas de coleta, eles têm uns veículos, tá certo? Adaptados, que tem tipo um braço robótico ali, que vai ter um ímã bem gigantesco, um ímã muito grande, tá certo? Um ímã a gente vê que tem atração. Vai atrair quem? Os metais. Então, quando ele joga eletricidade, ele vira um eletroímã, tá certo? Então, a atração vai ser maior. Então, o que é que vai acontecer? Tudo que for metal que tiver ali ao redor desse eletroímã, eles vão atrair. Então, atrai todo tipo de metal, ele atrai, para não ficar catando nada de plástico, ferro, ali no caso, vai ser tudo atraído que for de metal. Então, na hora que ele pega esse determinado metal, ele vai, coloca no canto específico e depois desliga a carga elétrica, no caso, a eletricidade que ele estava eletrizado. Então, o que acontece? Na hora que ele tira a eletricidade, no caso, os metais vão cair. Então, é um assunto bem interessante essa questão do eletromagnetismo que são aplicados no cotidiano de hoje. E a viscosidade? Olha que assunto interessante. A viscosidade, ela vem da questão do óleo, como eu coloquei para vocês. Vamos falar sobre isso. Em materiais no estado líquido, podemos observar a propriedade denominada viscosidade, que consiste na resistência de um fluido ao escoamento. Quanto mais lentamente um material líquido escorre, mais viscoso ele é. Ou seja, a questão da especificação de um óleo, por exemplo. Coloquei aqui para vocês um óleo, tá certo? Ele tem uma alta viscosidade. O que é viscosidade? Quando ele é mais grosso, o líquido, o fluido, como ele falou, tá certo? Por exemplo, a água, ela não é viscosa, né? Isso ela tem uma queda maior. Já um óleo, por exemplo, um óleo de cozinha, por exemplo, um óleo de motor, de carro, né, de moto, de veículos no geral, eles têm viscosidade, tá certo? Porque ele tem mais dificuldade desse líquido, fluido sair, tá certo? Então isso denomina a própria viscosidade. E quando eu falo de volatilidade, o que é isso? Consiste na facilidade com que o material líquido converte no estado gasoso, ou seja, quando ele está na fase líquida, de repente ele tem facilidade de ficar no estado gasoso e ir para o ar, para a atmosfera, tá certo? Removedores de esmalte são um grande exemplo disso, tá certo? Se você deixar, por exemplo, uma acetona aberta, sem ser tampada, com um determinado tempo ela vai começar a diminuir o líquido e você pergunta, pô, onde é que isso está? Ou seja, ele virou fase gasosa, ele começou a virar vapor, então ele foi embora, foi para a atmosfera, tá certo? São muito voláteis, daí a necessidade de manter os frascos sempre vedados, ou seja, fechados. Por exemplo, o álcool, se você deixar um recipiente com álcool destampado, ele vai embora, ele vira vapor, tá certo? Por exemplo, a gasolina, com certeza, por isso que ela é bem fechada, porque se tiver um vazamento no recipiente, então o que é que vai acontecer? Ela vai embora, porque ela é uma substância volátil, tá certo? Então ficou bem claro essa questão dos materiais, dos líquidos voláteis, beleza? E aí, gente, finalizando nossa aula, nós vimos sobre a especificação da matéria, né, isso, os específicos da matéria. Desde já agradecer a participação de todos, a interação. Essa é a aula 2, tá certo? Desde já inscrevam-se no canal, ative as notificações, o sininho, tá certo? Para quando vir um vídeo novo vocês já ficarem sabendo. E deixa o like, que é muito importante, tá certo? Desde já,